Retomando, então, os julgamentos dos processos desse dia 15 de dezembro, período das 14 horas, da primeira turma da segunda Câmara, terceira sessão do CARF. Vamos ao item 98 da pauta, processo final 2008-16, recorrente DHB Componentes Automotivos, relatoria do conselheiro Pedro. Não só esse processo, mas o 99, 100, 101, 102, todos são do conselheiro Pedro. Esse processo foi iniciado o julgamento na sessão de 17 de novembro e saiu em vista para o conselheiro Elcio. Na ocasião, o relator votou para converter o julgamento do recurso em diligência para que a unidade preparadora verifique em que canal de importação foram parametrizados, se verde, amarelo ou vermelho, e se os débitos mencionados pela fiscalização estavam ou não com exigibilidade suspensa em razão de recurso. Essa é a anotação, é o registro que eu fiz do voto proferido pelo conselheiro Pedro. Então, Pedro, com a palavra para... Eu não sei se você fará a leitura ou só um resumo da situação e depois passo a palavra ao Elcio. Ok, presidente. Então, vou resumir. Acho que todos lembram. É um caso bem diferente. Nunca chegou caso desse para a gente. Também, exatamente assim, né? A gente já julgou parecido. E também, exatamente assim, eu não achei nenhum precedente. Tem precedentes semelhantes, né? Inclusive o que foi de relatoria do doutor Rodrigo Mineiro, né, que eu estou usando como base para propor a diligência. Né. Esse processo é um processo que trata de crédito, né, pedido de restituição de imposto de importação, em razão da seguinte operação. Né. O que aconteceu? As notícias Siscomex 5.4 e 5.8 de 2005 suspenderam o aproveitamento do benefício em caráter geral por alguns meses, né? Benefício... Deixa eu ver aqui. Alguma coisa automotiva, deixa eu ver. Benefício, redução de 40% do imposto de importação, né, estabelecido no artigo 5º da Lei 10.182 de 2001. Então, eu não estou lembrando aqui agora, mas eu acho que é alguma coisa automotiva. É isso, DHB Componentes Automotivos. Isso. É um benefício, um regime específico ali, na importação, né. Então, essas notícias Siscomex, 5.4 e 5.8 de 2005, elas suspenderam o aproveitamento do benefício, em caráter geral, por alguns meses. Né? Tem algum microfone aberto. Até que o ato declaratório interpretativo 1 de 2006 restabeleceu o regime. Né? Então, o contribuinte... ele observou a suspensão do benefício, quando suspendeu o benefício, ele observou, né, e passou a recolher o imposto de importação na alíquota máxima, tá, sem a redução prevista na legislação. Contudo, quando o benefício foi restabelecido pelo ato declaratório, o contribuinte continuou a recolher o imposto de importação na alíquota máxima, por um determinado período, que é exatamente o período que ele pede o crédito. Né? E, ao analisar o crédito, né, a fiscalização encontrou alguns débitos, né, e entendeu que a empresa estava em situação de irregularidade fiscal. E por isso não negou o crédito. Falou, olha, você tem esses débitos aqui, e para usufruir desse benefício, você tem que ter regularidade fiscal.
Então, não estou permitindo o aproveitamento do crédito em razão da sua irregularidade fiscal, né? Aí o contribuinte argumenta no sentido de que ele estava habilitado e ele continuou habilitado. E quando ele se habilitou, ele comprovou a regularidade fiscal. E o contribuinte também questionou a qualidade dessa afirmação da fiscalização de que ele está em irregularidade fiscal, né? Ele fala que recorreu desses débitos, né? Então ele chama de subjúdice, né? Mas na verdade ele quer dizer que não necessariamente processo judicial, mas que ele recorreu a essas cobranças, né? Então, assim, de fato, não é nem controverso nos autos que ele cumpriu os requisitos no momento da habilitação, né? O ponto é, essa análise que a fiscalização fez é suficiente para dizer que ele está em situação de irregularidade fiscal? Ponto 1, né? Se sim, os tributos, esses débitos que a fiscalização apontou, estão suspensos ou não, né? Ponto 2. Ponto 3, né? Eu apresentei para vocês, mas agora eu não estou me lembrando. E caiu alguém. Caiu o Laércio. Caiu o Laércio. Voltou. Está ouvindo, Laércio? Estou. Eu apresentei para vocês que tem diversos outros casos de RPJ, por exemplo, né, que essa exigência periódica de regularidade fiscal, ela não pode ser feita depois da habilitação, né? Tem vários entendimentos nesse sentido para outros casos, né, para outros tributos. Então, a questão que parecia fácil, né, na verdade, ficou difícil, porque se ele está habilitado, deu tudo certo, e aí ele fala que recorreu desses débitos, aí eu achei esse precedente de relatoria do Dr. Rodrigo Mineiro, né, que basicamente traz o seguinte entendimento, né, que é o seguinte: no canal vermelho e amarelo, a autoridade competente para a conferência aduaneira, ela faz análise da regularidade fiscal, né? Quer dizer, de forma que competiria a ela fazer essa análise, né? Até com requisitos mais robustos, por exemplo, né? E aí ele deu o provimento, né, para os casos de que a conferência foi feita em canal vermelho e amarelo. Então, para instruir melhor os autos, como é um caso novo, eu entendo que é importante a gente fortalecer a análise do processo com essas informações, né? Seja para dar provimento para o recurso voluntário, ou seja para cancelar, considerando os precedentes aí da casa. Então, eu entendi que é importante a gente verificar. Então, qual canal as importações foram parametrizadas, se verde, amarelo ou vermelho, e aí, com essas informações, cada um de nós pode ficar à vontade para seguir ou não o precedente do Rodrigo Mineiro, né? E um ponto que mais me convenceu, né, é verificar se esses débitos realmente mencionados pela fiscalização estão ou não com a exigibilidade suspensa, em razão de recurso. Então, e aí pedi para fazer um relatório conclusivo dessas informações, permitir a manifestação do contribuinte,
E aí, assim, eu acho que a gente vai poder decidir com mais substância a situação, em que pese entendimentos contrários. Obrigado, Pedro. Elcio, com a palavra, para o voto, vista, ou as considerações a respeito da vista. Bom, a questão é o seguinte, aqui o contribuinte, né, como o relator já havia dito, ele processou algumas declarações de importação e pagou os impostos cheios, normal, o II normal. Lá na frente, ele percebeu que, em relação àquelas DIs, ele tinha o direito à redução de 40%. Então, ele está pleiteando que aquele valor que ele pagou espontaneamente, né, de imposto de importação, na importação, que ele pagou aquele valor e ele tinha direito a uma redução. Então, é esse crédito que ele está querendo. Então, assim, no meu modo de ver, essa questão de que o canal que essa importação foi feita, ela se torna, assim, não muito importante aqui nesse ponto, porque a importação foi ok, não se questiona a importação. Só que o contribuinte pagou o imposto cheio quando ele tinha o direito de pagar o imposto com redução. Então, ele está querendo essa diferença que ele mesmo pagou espontaneamente. Então, o que acontece? Ele alega que o sistema, a legislação que rege esse benefício, ela fala que o primeiro passo para a pessoa ter direito ao benefício é ela se habilitar no Siscomex para essa operação específica. E nessa habilitação do Siscomex, ele tem que apresentar a CND, que é a Certidão Negativa de Débitos. No caso, ele apresentou a CND lá na habilitação do Siscomex e ele foi habilitado no Siscomex. Só que a habilitação do Siscomex, por si só, não garante a redução do imposto. Tem que ver as peculiaridades do caso, né? Então, o que aconteceu? Tanto a fiscalização como a DRJ, eles fazem um levantamento todo da legislação que rege o benefício fiscal na legislação aduaneira, e a legislação prevê que, no caso de benefício fiscal, o contribuinte deve comprovar sua regularidade junto aos órgãos de arrecadação federal, nas datas das DIs. No caso, a comprovação que ele fez lá na habilitação do Siscomex está ok, lá ele comprovou. Mas como ele está pedindo um crédito de um débito, de um valor que ele pagou a maior, aí a fiscalização exigiu dele que ele comprovasse que naquele período da DI ele apresentasse a certidão negativa. E ele não apresentou. Aí, falando que esse argumento aí que o relator já tinha dito, né, que ele já tinha apresentado lá na habilitação do Siscomex, que bastava, que não sei o quê, e não apresentou essa CND. A fiscalização, então, consultou os sistemas da Receita e viu que naquele período, exatamente das DIs, dessas DIs que ele queria a redução do benefício, ele tinha débitos vencidos e não pagos. Então, é por isso que ele não tinha CND, né? Daquele período da DI, da data da DI. Por isso que ele não tinha CND, porque ele não conseguia emitir a CND, porque ele tinha tributo vencido e não pago. A fiscalização até comprovou que alguns tributos foram pagos lá na frente. Mas no período da DI mesmo, que é o período do benefício, ele não tinha a DI, porque ele tinha débito em aberto. A DRJ considerou que a alteração posterior na legislação, atribuindo à Receita o dever de consultar seus sistemas para verificar a regularidade dos pleiteantes ao benefício, a exigência da entrega da CND não podia ser exigida do interessado. É que a Receita mudou essa legislação, falando que essa exigência de CND ela podia ser dispensada, que a própria Receita podia, ela mesma, verificar se estava ok ou não, né, na Receita Federal. Contudo, em razão de consultas feitas pela fiscalização dos sistemas, como eu já falei, né, interno da Receita, atestando que no período dos autos, junho de 2008, o contribuinte tinha tributos vencidos e não pagos. A regularidade fiscal restou demonstrada. Elcio, deu uma travadinha aí.
Deixa eu avisar ele aqui. O melhor é já derrubar ele. Já caiu. Eu relatei um processo com o mesmo benefício esse mês. Opa! Redução mas a exigência lá era outra. Mas o benefício é o mesmo, a retificação de DI para a alíquota de redução de 40%. Mas o ponto aí, eu acho que é quando ele nesse caso dos autos, ele pediu posterior. Então não foi exigido na importação, né? Então, ele tem que estar cadastrado lá no Siscomec. Né? Na época do benefício, foi exigido para ele. Se ele tinha lá na época, você pode ficar exigindo indefinidamente que ele tenha certidão. Né? Tem até a súmula do CARF, num outro caso aí, que... Sim, num caso parecido, aí no PERC. E um negócio que me incomoda muito nessa notícia Siscomex, que não tem nem data, nem de publicação de diário oficial, e quase, para mim, beira a nulidade do ato. No meu caso, a exigência foi diferente. O despachante recolheu o tributo, né? Na conta do despachante, indeferiu porque ele não comprovou que transferiu o recurso para o despachante. Olha, depois que o Elcio esteja lendo o voto de vista dele. Vou ligar lá para ele. Mas me incomoda muito essa questão da notícia Siscomex, que para mim é quase nulidade do ato administrativo, porque não tem quem proferiu o ato, não tem publicação diário, não tem nada. Siscomex lei, né? Não está chegando nem mensagem para o Elcio. Eu acho que foi a chuva lá que derrubou ele. A chuva em Curitiba, né? Aqui está chovendo também. Aqui está chovendo. Deu uma diminuída agora. Você está ligando o telefone para ele, Laércio? Então, deixa eu avisar aqui, só um pouquinho. Presidente, o Elcio está sem internet lá. Então tá. Tá jóia. O Elcio está sem internet. E agora? Não seria o caso de interromper um pouquinho, né, e a gente voltar? Por favor, interrompa a gravação. Está com problema na internet do Elcio, justamente quando ele estava proferindo as considerações num voto vista. Gravação interrompida.